Dr. Joe, como você define exatamente a resposta para a pergunta "O que você faz?", por favor? Eu ensino pessoas a neurociência e a biologia do que realmente significa mudar, e eu acho que quando mudamos, nossa vida muda. Então, meu interesse é desmistificar esse processo para que as pessoas tenham ao seu alcance as ferramentas para fazer mudanças mensuráveis em suas vidas. E em que você se baseia? Em quais experiências, quais estudos, quais pesquisas você se baseia para oferecer essas soluções ao mundo? Eu realmente me interessei por a experiência transcendental, o momento transcendental. Então, quando comecei a ensinar esse trabalho, eu ensinava porque as pessoas perguntavam: "Como você faz isso?" Tipo, "Como você muda a sua vida?" E o que significa mudar? E por isso eu quero fornecer às pessoas a informação para que elas realmente possam aprender, criar novas conexões em seu cérebro. É isso que é aprender. Repetir o que aprenderam para a pessoa ao lado, sabe? Construir um modelo de compreensão para que você possa se lembrar disso. Lembrar a si mesmo do que aprendeu, porque é muito mais fácil esquecer essa informação do que lembrar dela. Então, crie um novo nível de mente. Elimine toda a dúvida, a conjectura, a superstição, o dogma. Assim, a pessoa pode realmente entender o que está fazendo e por que está fazendo. Assim, o como se torna mais fácil. E quando o como se torna mais fácil, atribuímos significado ao ato, porque entendemos o que estamos fazendo. E quando fazemos isso, queremos um resultado maior. Então, Eu quero dar às pessoas a informação e eu analisei todas as pesquisas mais recentes que apontavam para o potencial e a possibilidade humana. Tive minha própria experiência pessoal com uma lesão. Falamos sobre isso da última vez. Estudei remissões espontâneas. Queria ver o que as pessoas tinham em comum umas com as outras. E eu praticamente não conseguia encontrar a explicação nos textos contemporâneos. Tive que começar a olhar para a neuroplasticidade e a epigenética. Então eu quis ver, agora que sei o que as pessoas fizeram e entendi. Para terem suas próprias curas e transformações pessoais, será que eu conseguiria reproduzir esses efeitos? Sabendo o que elas fizeram, descobrindo quais eram as semelhanças, colocando isso na linguagem da ciência e depois ensinando para as pessoas, elas poderiam estar doentes ou poderiam estar bem, não importaria. Mas entender o que elas fizeram para que pudessem mudar e ter suas vidas transformadas. E depois de alguns anos ensinando isso, começamos a ver mais ou menos o mesmo tipo de efeitos naquelas pessoas que estavam aplicando e fazendo algo com isso. Então, este é um momento na história em que não basta saber. Este é um momento na história para saber como. Então, quando começamos a ver pessoas saindo de cadeiras de rodas e tendo mudanças dramáticas em sua saúde, eu sabia que, em algum momento, durante o retiro ou durante a meditação delas, algo havia acontecido com elas. Eles tiveram uma experiência interna que deve tê-los mudado biologicamente. Em outras palavras, se você chega a um evento e tem 3 dias juntos. Ao final desses 3 dias, você não está mais na cadeira de rodas e não tem sintomas de esclerose múltipla. Aí, sabe, o ser humano em mim disse: "Uau, isso é incrível." O cientista em mim disse: "Como? Tipo, como isso aconteceu?" Foi aí que começamos a fazer nossa própria pesquisa independente. E foi quando comecei a chamar neurocientistas e, sabe, biólogos e físicos quânticos e realmente cientistas medindo a variabilidade da frequência cardíaca para ver o que estava acontecendo com as pessoas que vinham aos nossos eventos. Então, agora eu poderia responder à pergunta dizendo que a maior parte da pesquisa que eu analiso é a nossa própria pesquisa, e agora temos o maior banco de dados do mundo sobre meditação e a conexão mente-corpo. E o que fazemos é realmente trabalhar para desmistificar o processo de mudança e transformação. E se conseguirmos desmistificar isso, acho que todas as medições da transformação que estamos vendo são mais informações, para que eu possa ensinar transformação de forma melhor. E acho que é assim que fechamos a lacuna entre conhecimento e experiência. Então, temos uma grande equipe de pesquisa, trabalhamos com a UC San Diego, trabalhamos com outras universidades como Harvard, Stanford, e os dados são tão convincentes. E os dados são tão incríveis que acho que estamos fazendo história científica neste momento. centenas de milhões de pessoas foram atraídas por seus próprios motivos. Minha parceira é delas, minha namorada. Ela já participou dos seus eventos. Ela é uma das suas maiores fãs no mundo e passou por sua própria transformação ao participar dos seus eventos. Na última conversa, olhando os principais comentários, vejo depoimentos de pessoas que acompanham seu trabalho há décadas e tiveram transformações pessoais em suas vidas e famílias. Qual é a essência do motivo pelo qual as pessoas procuram você? Se você pensar nas centenas de milhões de pessoas que já interagiram com o seu trabalho, o que elas têm em comum? O que elas estão buscando? As pessoas vêm por todos os tipos de motivos. O ponto de partida é que elas entendem de alguma forma que a meditação pode mudar seu corpo e sua vida. Algumas pessoas entendem que podem ter experiências místicas sem usar substâncias exógenas. Então nós temos pessoas que querem curar o corpo, que querem um novo emprego ou uma nova carreira, se tornar abundantes. Pessoas que querem ter relacionamentos amorosos e pessoas que querem ter experiências místicas, seja lá o que isso signifique, mas a pessoa vem com a intenção de realmente criar exatamente o que deseja. Então é isso que elas acham que estão buscando ali.
Mas com o tempo, o que elas realmente estão buscando é mudar. Mesmo as pessoas que se curam de todos os tipos de condições de saúde, o que aprendi nos últimos anos é que elas não fazem suas meditações para se curar, elas fazem suas meditações para mudar. E quando mudam, elas se curam. E então, o que elas começam a desejar é a próxima experiência desconhecida, sabe? Aquela experiência que realmente existe além da realidade tridimensional. Eu diria que a maioria das pessoas vem por um motivo específico e, depois de um tempo, só querem se tornar mais completas. Não acho que haja um fim para isso. Existe algum defeito em nossas mentes ou em nossa sociedade ou dentro da cultura que impede nossa capacidade de mudar? E eu acho que ao fazer essa pergunta, o que eu realmente estou tentando entender é: existe uma cultura que surgiu quase como uma cultura do trauma, onde meio que explicamos quem somos com base no que aconteceu conosco. E isso parece ser justificado, ou seja, isso aconteceu quando eu era criança e é por isso que sou assim. Essa forma de enxergar nosso trauma é produtiva ou improdutiva? E isso é um problema? Quanto mais forte é a emoção que sentimos em relação a algum evento da nossa vida, um trauma, uma traição, uma perda, um choque, um diagnóstico, o evento produz uma resposta emocional. E o alto grau dessa resposta emocional muda nosso estado interno. E no momento em que sentimos essa alteração dentro de nós, o cérebro tira um instantâneo, congela um quadro ou uma série de quadros e faz registros, e isso é chamado de memória de longo prazo. Então, do ponto de vista biológico, toda vez que a pessoa se lembra do problema, ela está produzindo exatamente a mesma química no cérebro e no corpo, como se o evento estivesse acontecendo. Cortisol, adrenalina, seja qual for a emoção. Quando ela sente essa emoção, podemos dizer então que o corpo está revivendo o evento emocionalmente de 50 a 100 vezes por dia. Então, nesse ponto, o trauma já não está mais no cérebro. Agora, o trauma também está no corpo, porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E é esse pensamento e esse sentimento, é essa imagem e essa emoção, é esse estímulo e resposta que estão condicionando o corpo de forma subconsciente a se tornar a mente daquela emoção. E agora essa pessoa emocionalmente está marcada no passado. E você pode dizer a ela: por que você é assim? Por que você é tão raivoso? Por que você é tão amargo? Por que você é tão desconfiado? Por que você tem tanto medo? E eles vão te dizer: eu sou assim. Por causa desses acontecimentos ou daquele evento que aconteceu comigo há 20 ou 30 anos. Agora, isso é algo interessante porque, de certa forma, a identidade deles está completamente conectada ao passado. E enquanto sentirem essa emoção, sempre se lembrarão do passado. Então, agora, o corpo é tão objetivo. Quando sente essa emoção, ele não sabe a diferença entre a experiência real que está criando a emoção e a emoção que a pessoa está fabricando apenas pelo pensamento. Então agora o corpo acredita que está vivendo o evento do passado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Mas o que a pessoa está realmente dizendo é: depois daquele evento, eu não consegui mudar. É isso que eles estão dizendo. E então isso se torna a identidade da pessoa e não há nada de errado com isso. Mas você nunca vai me ouvir dizer, em nenhum dos trabalhos que fazemos, para voltar e processar o passado. Descobrimos que, quando uma pessoa analisa seus problemas dentro das emoções do passado, ela piora o próprio cérebro. Na verdade, ela o desequilibra ainda mais. Eles estão superestimulando o cérebro. O que descobrimos é que se a pessoa conseguir ir além das emoções, realmente de fato ir além da emoção, ela finalmente se libertará do seu passado. E o que descobrimos é que, se você ensinar uma pessoa a abrir mão do medo, da amargura, do ressentimento, da frustração, da impaciência, do julgamento, ela deve parar de sentir essa emoção. Eu sei que há um motivo para isso. Tenho certeza de que todo mundo tem uma história, certo? Mas nada vai mudar essa história até que você mude, certo? E então descobrimos que, se você trocar essas emoções por uma emoção elevada, se começar a sentir gratidão, apreciação, amor, gentileza e cuidado, e praticar sentir essa emoção, nós lhe damos algumas ferramentas para usar, para mudar sua respiração, para colocar sua atenção em outro lugar e para trabalhar com seu corpo. O que descobrimos é que quando a pessoa realmente começa a abrir o coração, e nós temos exames cerebrais sobre isso. Quando o coração começa a se abrir e começa a se tornar coerente. Em outras palavras, quando você sente frustração, impaciência ou julgamento, seu coração bate de forma muito incoerente. Quando você sente amor e gratidão, gentileza e cuidado, há um ritmo, uma cadência que o coração tem que é muito coerente. Quando o coração se torna coerente, nós medimos isso. Ele imediatamente informa ao cérebro que o trauma acabou. O coração diz ao cérebro: o passado acabou, o evento terminou, e isso redefine a linha de base no cérebro. E então agora, quando a pessoa olha para o passado, ela já não o vê mais a partir do mesmo nível de consciência de antes. Na verdade, muitos deles vão dizer:
Meu Deus, eu realmente precisava passar por tudo aquilo para chegar até este ponto aqui. Eles vão te dizer, vão falar, eu não gostaria de mudar nada do meu passado, porque foi isso que me trouxe ao momento presente. Ok, então, nós trabalhamos com Navy SEALs, operações especiais, prisioneiros. Trabalhamos com pessoas que passaram por traumas extremamente sérios e dolorosos, abusos realmente graves, infâncias realmente difíceis. Essas pessoas frequentemente têm terrores noturnos intensos, são suicidas, muitas vezes não conseguem sair de casa socialmente, têm problemas com ataques de pânico. É meio engraçado porque no momento em que a pessoa realmente rompe com a emoção, as palavras que ela normalmente usa para descrever são: foi como se meu coração explodisse. É como se meu coração tivesse se aberto completamente. No momento em que isso acontece, elas estão trazendo o corpo delas do passado direto para o momento presente. E é isso que, muitas vezes, lá se vai a ansiedade, lá se vai a depressão, lá se vão os padrões cíclicos de humor. De alguma forma, o corpo se recalibra, volta à ordem, volta à homeostase. Então, o ponto que estou querendo fazer é que a memória sem a carga emocional é chamada de sabedoria. E agora você está pronto para a próxima aventura da sua vida. A alma não pode ir para a próxima aventura se estiver presa ao passado. Então, nunca abordamos a história porque ela só ativa e conecta os mesmos circuitos no cérebro, reafirmando a identidade com o passado, apenas para sentir a mesma emoção. Pesquisas mostram que metade da história que contamos sobre nosso passado nem é verdade. Isso significa que as pessoas revivem uma vida miserável que nunca tiveram só para se desculparem por não mudarem. E eu não estou criticando ninguém. Mas o que estou dizendo é que você não pode me dizer que seu passado foi tão brutal que você não pode mudar. Porque já vimos pessoas com passados realmente, realmente horríveis, que literalmente são pessoas completamente diferentes, que têm vidas completamente diferentes. Eu Realmente quero focar no que estamos errando quando tentamos tratar traumas na sociedade moderna. Porque eu vejo todos esses retiros que são tipo cura da criança interior. E eles meio que te levam de volta para quando você era uma criança, para aquilo que aconteceu com você, seja lá o que tenha acontecido na sua vida, e te fazem reviver isso. Também existem vários tipos de terapia que fazem você recontar os eventos e então te fazem perguntas sobre isso. Você está dizendo que não sente que essas abordagens são ideais porque elas apenas te mantêm nesse circuito de reviver a emoção? Não. eu não diria que não são ideais. Tenho certeza de que há valor para algumas pessoas. Só estou dizendo, quando a história termina, e eu não tenho certeza de que o insight muda o comportamento. Você pode ter uma realização, ou até mesmo por meio de uma droga exógena, você pode ter uma realização ou um insight. Mas se você ainda não consegue funcionar na sua vida, e você ainda, sabe, não se conectou com sua esposa, ou sabe, você ainda está lidando com trauma, isso não te serviu de nada. Tipo, então, o insight de que seu pai era autoritário, ou sua mãe era perfeccionista, ou você apanhou quando era criança, e é por isso que você é assim, isso não muda o comportamento. Então, deixe-me te dar um exemplo da minha vida, porque isso vai tornar tudo bem específico. Quando eu era jovem, algo que já falei no programa, mas é só um exemplo que me permite refletir sobre a sua abordagem. Meus pais brigavam muito e eu via minha mãe, em especial, passar muito tempo gritando com meu pai. Meu pai realmente não respondia, ele era muito passivo. Isso me fazia sentir de um certo jeito quando criança, o que fez com que, ao crescer, eu quisesse evitar mulheres a todo custo em compromisso romântico, pois era como se revivesse a emoção de aprisionamento que vi no meu pai. Então, quando uma garota se interessava por mim na adolescência ou início dos meus 20 anos, mesmo que eu gostasse dela, na hora do compromisso, sentia como se estivesse assinando um contrato com a prisão, e eu rejeitava. Tive um insight sobre isso escrevendo no meu diário, por causa deste podcast, porque eu costumava fazer episódios solo, e percebi um padrão. Eu percebia que, quando alguém me pedia compromisso, eu sentia essa sensação estranha e a rejeitava. E então eu me perguntei, de onde veio essa sensação estranha do seu passado? E eu me lembrei, era assim que eu me sentia vendo meu pai e minha mãe quando ela gritava com ele por longos períodos de tempo. Eu tive esse insight. O que foi de certa forma útil, mas você está certo ao dizer que isso não necessariamente fez a sensação parar. Mas o que você fez muito bem foi mostrar que para mudarmos, precisamos nos tornar tão conscientes dessas crenças inconscientes. E o que é uma crença? É um pensamento que você fica repetindo várias e várias vezes, ou como você foi programado, certo? É uma crença. Precisamos nos tornar conscientes dos nossos hábitos e comportamentos automáticos. Precisamos prestar atenção aos nossos estados emocionais se quisermos mudar. E permanecer consciente do nosso eu inconsciente é realmente o trabalho necessário para superar e assim você poder se tornar outra pessoa. Isso representa 95% de uma pessoa no meio da vida. São, você sabe, atitudes, crenças e percepções enraizadas, hábitos e comportamentos automáticos e respostas emocionais inconscientes. 95% de nós está programado. Então, quando criança, suas ondas cerebrais são muito lentas. Uma porta entre a mente consciente e a mente subconsciente está completamente aberta. Suas ondas cerebrais estão em alfa e teta, então você fica muito suscetível à informação. E assim, a sua exposição a isso faz com que você aprenda, que sabe, sua observação faz com que você seja programado também. É assim que a vida é, por meio dos neurônios espelho, observando comportamentos que estão sendo programados em você. Mas isso não é quem você é, certo? Então,
O fato de você ter se tornado consciente, tipo, meu Deus, eu faço isso. Meu Deus, agora vejo de onde eu tirei isso. Ok, isso não significa que vou me desculpar e dizer que não posso ter relacionamentos. Algumas pessoas fazem isso. Pode ser uma crença diferente, mas fazem. Você disse, quero um relacionamento significativo. Eu realmente quero superar isso. Essa é uma parte de mim que eu quero mudar, certo? Então você reconhece isso. Isso se chama metacognição, certo? O fato de você poder se objetivar. Objetivar seu eu subjetivo e se observar. Isso é consciência, certo? E quando você está consciente, é aí que você não está inconsciente. E estar inconsciente é estar no piloto automático. Então, quantas vezes precisamos esquecer até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o momento da mudança. Então você diz, ok, isso é desconfortável. Isso deve significar alguma coisa. E você realmente embarcou em uma exploração pessoal. Faça algo com esse insight. Com a provocação, com o interesse genuíno de realmente querer se transformar de alguma forma, para que você crie uma experiência de vida maior, que haja amor na vida, que você possa ter um relacionamento comprometido e que ele possa ser diferente dos seus pais, e agora você sabe o que não vai ser, certo? Então eu acho que tudo isso é valioso. Acho que toda experiência que temos na vida que nos programa para sermos de determinada maneira, mais cedo ou mais tarde, se estivermos interessados em alcançar os objetivos e sonhos que desejamos. Precisamos deixar isso para trás. Mais cedo ou mais tarde, uma parte de nós precisa morrer. E mais cedo ou mais tarde precisamos deixar isso. Então eu acho que isso é evolução. Então, primeiro, o primeiro passo é o insight. Tipo, isso é um processo sequencial de múltiplos passos para mudar. Acho que sim, acho que o insight é realmente um aspecto importante da consciência. Então, consciência é um estado. Sim, então consciência e consciência é prestar atenção e perceber. Então eu acho que o primeiro passo é se tornar consciente de que somos de determinada maneira. E às vezes isso vem como um insight ou um download ou uma experiência de vida. Isso simplesmente acontece. Você pensa, uau, tipo, sabe, eu me comportei assim ou fiz tal coisa. Então eu acho que quando você não tem isso, você não tem consciência. E você pode simplesmente continuar vivendo nesse mundo. Mas mais cedo ou mais tarde você precisa se tornar consciente, Como eu aumento minha consciência? prestando atenção. Existe por acaso uma prática, um sistema ou talvez um processo? Sim, sim. Mas o que sabemos é que, na verdade, quanto mais você se dedica a praticar estar verdadeiramente presente no momento, melhor você fica nisso. E como você faz isso? Se você se senta para meditar, certo? Existe um modo no cérebro chamado modo padrão, e ele está sempre ocupado. Ele consome enormes quantidades de energia no cérebro e está sempre tentando prever o futuro com base no que conhece do passado. É uma espécie de máquina de antecipação, está sempre tentando preencher uma lacuna na realidade para que nos sintamos seguros. Então, o sistema de modo padrão no cérebro, quando você fecha os olhos para meditar, vai imediatamente entrar em overdrive. Vai dizer: ah, minhas costas estão doendo um pouco. Estou meio com sede. Quanto tempo isso vai durar? Eu realmente não quero fazer isso. Eu não gosto da música. Sabe? Isso pode ser longo demais. Ah, estou começando a ficar um pouco frustrado. Quero me deitar. Sabe? Todas essas coisas vêm à tona. E então as pessoas têm a crença e dizem: eu não consigo meditar. Essa é a conclusão delas a partir da experiência. Pensamento: não medito bem. Essa é a crença delas a partir dessa experiência. Mas se você disser para a pessoa, escuta, isso é completamente normal, mas toda vez que você se pega ficando inconsciente, se pega ficando inconsciente e então se torna consciente, isso é realmente uma vitória. E por mais tedioso que possa ser no começo, quanto mais você se pega ficando inconsciente e se tornando consciente, mais consciente você se torna na sua vida. E de repente, você começa a prestar atenção em coisas que antes não prestava atenção. Então, no trabalho que fazemos, dizemos que estar no momento presente, verdadeiramente no momento presente, é estar confortável no desconhecido, certo? O momento presente é o desconhecido, porque existe o passado familiar que sentimos emocionalmente e temos o futuro previsível, que são ambos conhecidos. Estar no momento presente é estar no desconhecido, e isso vai contra milhares de anos de programação, porque a nossa biologia é programada que se estivermos realmente no desconhecido, deveríamos estar em modo de sobrevivência. Porque se você está em modo de sobrevivência e está no sistema de luta ou fuga, o desconhecido é uma ameaça, é um perigo. Então, sempre tente prever o futuro com base no passado, e você terá mais chances de sobreviver. Preveja o pior cenário possível e esteja preparado para isso. Qualquer coisa menos grave que aconteça, você terá mais chances de sobreviver. Portanto, descansar no desconhecido vai contra grande parte da nossa biologia. E descobrimos que, quando uma pessoa continua fazendo isso repetidamente, o corpo fica agitado, frustrado, impaciente. Em vez de a pessoa dizer desisto, dê a ela algo para fazer. E ela pode diminuir a intensidade da emoção e acalmar o animal. Como treinar um animal, acalmando o corpo de volta ao momento presente. Nós ensinamos as pessoas a fazerem isso, e essa é a vitória. Dar a elas algo para fazer. Sim, elas têm algo para fazer quando isso acontece. Que é? Eu vou falar sobre isso em um segundo. E se elas percebem que a mente está indo de uma pessoa para outra, para outro objeto, para o celular, para o computador, para um lugar onde precisam estar?
No momento em que percebem que o cérebro está disparando em compartimentos modulados, se continuarem se pegando fazendo isso, se continuarem fazendo isso e perceberem o circuito, quando esses circuitos estão disparando e a pessoa consegue acalmá-los, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, ela vai parar de ativar esses circuitos no cérebro. E as ondas cerebrais começam a mudar de um estado agitado e excitado para um estado de ondas cerebrais mais coerente e mais lento. Então, quando fazem isso várias vezes, o cérebro começa a se sincronizar. O cérebro começa a disparar em níveis maiores de integridade ou em níveis maiores de ordem. Então, quando isso acontece, o sistema nervoso fica muito regulado, fica muito ordenado. O sistema nervoso autônomo entra em um estado de regulação. A desregulação do sistema nervoso autônomo é chamada de estresse, certo? Então, para responder à sua pergunta, quando as pessoas fazem isso muito bem, em apenas alguns dias, elas ficam realmente boas nisso. O efeito colateral disso é que elas ficam muito relaxadas no coração. O coração fica relaxado e o cérebro fica desperto. E quanto mais relaxado você fica no seu coração, nós descobrimos realmente relaxando no seu coração, mais o coração informa o cérebro para ser criativo. E então, agora a pessoa tem esse tipo de sincronização acontecendo também entre o coração e o cérebro. E ela pode descansar no momento presente. A maneira de fazer isso é, primeiramente, definir claramente o que realmente significa de fato mudar. E mudar é ser melhor do que as condições do seu ambiente. Ser capaz de pensar, agir e sentir de forma diferente no mesmo ambiente. É isso que é mudança. Mudar é ser maior do que o seu corpo, ser maior do que seus impulsos. Na meditação, estou falando especificamente. Maior do que suas respostas emocionais, suas memórias, suas reações emocionais, maior do que seus hábitos. O hábito é quando você fez algo tantas vezes que o corpo sabe como fazer melhor do que a mente consciente. Se você está meditando, seu corpo quer se levantar e se mover. Ele faz você ver coisas. Isso é meio que automático, certo? E as pessoas se levantam e dizem, eu não consigo meditar. Mas se você disser a elas que, quando perceberem isso, tragam o corpo de volta para o momento presente, você o acalma. Diga a ele que ele não é mais a mente, que você é a mente, você está treinando o animal. Cedo ou tarde, o corpo literalmente responde a uma nova mente. E há literalmente uma liberação de energia. E o corpo começa a liberar energia. E se a pessoa não está pensando no tempo, se você não está pensando onde precisa estar, para onde precisa ir, onde você estava ontem, onde está sentado, onde você mora, bem, você sabe, se não está pensando em nenhum lugar, você pode ir de algum lugar para lugar nenhum. E se você não pensa no futuro previsível do passado familiar, pode ir de algum tempo para nenhum tempo. Descobrimos que quando alguém se torna ninguém, nada, nenhum lugar e nenhum tempo, ela literalmente se torna pura consciência. E ao expandirmos nossa consciência, eu sei que isso é um pouco mais difícil de explicar. Porque somos materialistas. Ao expandirmos nossa consciência para o nada e sentirmos o espaço, tendemos a nos mover mais para o momento presente eterno. E há uma mudança que acontece no cérebro. Então nós ensinamos isso. E que tipo de consciência surge desse estado? Então, se eu estou buscando mudar minha vida porque estou repetindo hábitos que não são ideais, eu quero ser casado e com uma família, e eu quero ser produtivo no meu trabalho, eu quero ir à academia e etc. E minha vida está presa nesse ciclo horrível de sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E eu me sinto uma merda comigo mesmo. Eu sei o que digo que quero, mas me sinto uma merda comigo mesmo. O que vai emergir desse processo de meditação profunda em termos de consciência? Você vai se tornar tão consciente desses hábitos inconscientes que muito provavelmente não vai querer repeti-los. E é isso que, na maioria das vezes, é sobre isso que a mudança se trata. Então, eu acho que as pessoas esperam por uma crise, sabe? Esperam por uma doença, esperam por uma traição, por algo dar errado na vida delas. E é aí que elas dizem, ok, estou pronto para mudar. Minha mensagem é, por que esperar, cara? Tipo, por que esperar por isso? Sabe, a gente pode aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento. Podemos aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Então você reúne um grupo de pessoas que realmente podem ter todos esses maus hábitos. Elas podem até ter maus hábitos que nem sabem que têm. Então, de repente, elas percebem que têm culpado, reclamado, dado desculpas, sentido pena de si mesmas e procrastinado. E eles começam a raciocinar. Se minha personalidade cria minha realidade pessoal, se eu quero criar uma nova realidade pessoal, preciso mudar minha personalidade. Porque esse cara aqui não é o cara que quer ser feliz. Esse é o cara que está comprometido em ser infeliz. Ok, vamos destrinchar isso. Vamos voltar ao básico. E agora damos a eles um roteiro dos pensamentos, comportamentos e emoções pelos quais eles têm vivido. Esse é o segundo passo. Sim. Você pode dizer que o segundo passo é se tornar consciente do seu eu inconsciente e então se tornar consciente de um novo eu, reinventar um novo eu. Então, a pessoa que está se sentindo muito mal consigo mesma porque não está fazendo nada para mudar, é só porque quando você não está mudando, você ainda está escolhendo. Mas o que você está escolhendo é algo que faz você se sentir familiarizado e confortável.
Porque no momento em que você decide mudar, realmente leva a sério a mudança, no momento em que você decide fazer uma escolha diferente e agir de forma diferente, você vai se sentir desconfortável. Isso vai ser imediato. E é nesse momento que você sai do conhecido para o desconhecido. Agora, se o corpo foi condicionado emocionalmente para ser a mente, como falamos antes, o servo é o mestre. Então, o que que o corpo vai dizer quando alguém se aventura no desconhecido e se sente desconfortável? Volte a sofrer. Volte a se sentir mal. Volte a se sentir culpado. Pelo menos isso me é familiar. Isso é sabido. Então diga à pessoa que haverá uma morte biológica do antigo eu, neurologicamente, quimicamente, hormonalmente, geneticamente, o antigo eu vai morrer. Saiba que isso vai acontecer. Mas em vez de atravessar o rio da mudança com esforço e tensão, vamos te dar algo para fazer, porque esse lugar desconhecido é o local perfeito para criar. Vamos te levar para o desconhecido, mas faremos isso para que você fique relaxado e desperto sem fugir de nada. Se fizer isso bem, estará em um estado criativo, realmente fora do modo de sobrevivência. Assim poderá criar, pois só é possível estar em sobrevivência ou criação, não nos dois ao mesmo tempo. Vamos trazer seu corpo de volta ao equilíbrio fisiológico. Vamos levá-lo lá. Agora, quem você quer ser? O que você quer acreditar? Vamos revisar isso. O que é crença? É um pensamento repetido na mente? Lembre-se de pensar assim na meditação. Como vou agir com o meu ex ou com o meu chefe? Deixe-me fechar os olhos e pensar sobre como é a grandeza, o que o perdão faria, o que o amor faria. Deixe-me fechar os olhos e ensaiar mentalmente como vou agir nessa situação. Vou continuar me lembrando de fazer essas coisas para não esquecer. Continue fazendo isso repetidas vezes. Você começa a instalar o hardware. Se repetir isso vezes suficientes, vira como um programa de software. Você começa a agir assim automaticamente. Então, meu Deus, será possível ensinar nosso corpo a sentir como queremos antes disso acontecer? Em outras palavras, não espere sua riqueza para se sentir abundante, seu sucesso para se sentir empoderado ou sua cura para sentir plenitude. Isso é esperar que algo externo mude para tirar o vazio ou a carência que sente. Ensine seu corpo emocionalmente como é essa sensação antes da experiência real. E no momento em que você começa a se sentir abundante, você está gerando riqueza. No momento em que você consegue incorporar o empoderamento, você está caminhando em direção ao seu sucesso. No momento em que você se sente grato e completo, a cura começa, certo? Agora você está começando a causar um efeito na sua vida. Faça a pessoa se lembrar de continuar sentindo assim e peça para praticar. Logo, ela vai começar a se sentir assim com mais frequência. E quanto mais elas se sentem assim, mais acreditam em seu futuro. E algumas pessoas ficam tão boas nisso que elas andam por aí sentindo essa emoção, sentem como se o futuro já tivesse acontecido. E quando você sente que o futuro já aconteceu, você para de procurá-lo. E é aí que a mágica começa a acontecer na vida das pessoas. As sincronicidades, as coincidências, as oportunidades começam a aparecer na vida delas. E isso é o reflexo da própria mudança pessoal delas. Eu já vi milhares de depoimentos de pessoas dizendo: Joe Spencer mudou minha vida. Quero dizer, eu tenho um em casa, certo? Eu tenho um depoimento com quem convivo. Me desculpe. Não, sinceramente, eu adoro porque ela é tão. Provavelmente está ali atrás em algum lugar, mas é tão apaixonada, inquisitiva e curiosa que quase me beneficio indiretamente do trabalho e da pesquisa que ela faz. E ela está trazendo para o nosso relacionamento coisas que o estão tornando mais rico e pleno, e eu tenho uma certa perspectiva que me impediria naturalmente de entrar nesse mundo. E mesmo com os exercícios de respiração e outras coisas que ela trouxe para o nosso relacionamento, eu não teria ido lá naturalmente. Então é extremamente útil. Mas certamente existem casos em que você conheceu alguém, tentou ajudá-lo e não teve sucesso. Claro. E por que essas pessoas não mudam? Porque presumo que você acredite que a maioria das pessoas pode mudar. Eles têm propensão a mudar. Por que às vezes não funciona? Os cientistas me perguntam isso. Falamos disso o tempo todo. Às vezes, estar em tamanha carência e o desespero cria um estado em que você simplesmente não consegue ouvir absolutamente nada ao seu redor. Como nenhuma informação nova pode entrar no sistema nervoso, isso não equivale exatamente à emoção verdadeira que a pessoa está sentindo naquele momento. Só para dar uma ideia geral, é por isso que não fazemos perguntas em nossos eventos, porque você pode dar à pessoa a resposta para a pergunta que ela está te fazendo e ela não vai te ouvir. Ela não vai te ouvir. Na verdade, ela vai argumentar contra você. Mas se você tirar essa pessoa desse estado emocional, e aliás, a única pessoa que pode fazer isso é ela mesma, se tirar essa pessoa do estado emocional, ela consegue ouvir aquela informação. Então, às vezes, somos programados para tanta escassez. Somos programados certo para esperar que algo lá fora mude. Para tirar esse vazio ou essa falta, sabe quando isso acontecer, eu vou me sentir assim, entende? Quando as coisas estão boas na nossa vida, nos sentimos bem. Quando não estão tão boas, nos sentimos mal. Então somos vítimas das circunstâncias da vida. O mundo exterior controla nosso mundo interior de pensamentos e sentimentos. Então, se uma pessoa foi programada para dizer: por que que eu não me curei? Ou por que isso não aconteceu na minha vida? Porque a pessoa que está dizendo por que eu não me curei é o eu antigo. O novo eu nunca diria isso, certo? O novo eu está ocupado demais superando e se tornando, não é? Então, eu acho que as pessoas encontram a informação no seu próprio nível.
Mas o que posso te dizer que é tão envolvente e tão empolgante é que quando colocamos pessoas no palco, e isso acontece em todo evento, é realmente bastante inacreditável. Ver uma pessoa de pé no palco, na frente de 2.300 pessoas, você passaria por ela no supermercado sem nem notar. Ela não parece vegana. Ela não parece seguir uma dieta cetogênica. Ela não parece particularmente em forma, ou jovem, ou bem vestida, sabe? Seja lá o que isso signifique. Ela simplesmente parece uma pessoa normal. E elas sobem ao palco e contam sua história de como foram diagnosticadas com câncer. Seja qual for a condição e o que fizeram em suas vidas para tentar mudar essas condições de saúde. E como sabemos, há inúmeras condições de saúde diferentes. Quando olho para a plateia e observo as pessoas, não há uma alma ali que não esteja inclinada para frente. Todo mundo está inclinado para frente, porque há um exemplo de verdade no palco. E não há nada como uma boa história, certo? Então, a mudança que estamos vendo em nossa comunidade é que há uma aceitação maior, uma crença maior, uma compreensão maior, uma consciência maior da ideia de que você realmente pode se curar, porque as pessoas testemunham isso. E a pessoa na plateia que está vendo aquela pessoa que se curou de qualquer condição de saúde que seja, se identifica com ela. E ela diz: Meu Deus, se essa pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. E assim como uma infecção se espalha em uma cultura e cria doenças, saúde e bem-estar podem se tornar tão contagiosos quanto uma doença, certo? Então não é incomum, como quando aquela pessoa sobe ao palco e ela é o equivalente à milha de 4 minutos. Se a pessoa tem síndrome de Raynaud, já tivemos eventos em que outras 4 pessoas com síndrome de Raynaud se curaram ao final do evento, tipo, não apresentavam mais nenhum sintoma. Ou já tivemos 5 pessoas em um único evento levantarem de uma cadeira de rodas. Agora, se você me perguntasse se eu algum dia achei que isso fosse possível, eu diria que não. Então, eu realmente acho que quando uma pessoa vê esse exemplo de verdade, a percepção dela sobre o que é possível começa a mudar. E a evidência, então, permite que a pessoa aumente sua própria crença em si mesma e nas possibilidades. Você usou a palavra identidade mais cedo, e eu venho refletindo nas últimas semanas se identidade é algo útil, porque este é um exemplo realmente trivial. Mas eu disse para mim mesmo por muito tempo que não gosto de correr, e neste Natal decidi que provavelmente é importante eu enfrentar algumas dessas crenças limitantes que tenho. Então eu simplesmente comecei a correr, e ao fazer isso e passar pela dor de tipo, minhas pernas doem, essas coisas, eu tive uma espécie de percepção em que outras áreas da minha vida eu fiz isso. Eu criei uma história que está me limitando e tornando minha vida mais restrita, em termos de como penso, como está a minha saúde ou qualquer coisa ligada ao telefone. Nas últimas semanas tenho pensado sobre esse conceito de identidade, o que é, por que criamos uma e o quão prejudicial ou positiva ela pode ser para todos nós. Sim. Bem, veja, acho que todos nós estamos em constante evolução, não é? Acho que é um processo de revelação. Então, eu sempre digo, você pode ser quem quiser. Pode ser qualquer personagem nesta realidade tridimensional, nessa experiência de realidade virtual. Pode assumir qualquer personagem. Mas quando chega a hora de criar e se conectar, precisa deixar esse personagem de lado. Você precisa deixar a identidade de lado. Você precisa deixar essa pessoa de lado, certo? E algumas pessoas se tornaram tão idealizadas em relação à própria identidade que não conseguem ser nada além disso. Então, eu não acho que a identidade seja algo ruim. Acho que desde que consigamos deixá-la de lado quando vamos criar, ela é importante. E da mesma forma, se houver aspectos da sua personalidade ou da sua identidade que estejam prejudicando sua vida de alguma forma, e isso acontece com tantas pessoas, nós vemos, mesmo quando elas estão passando por curas, que seus valores sanguíneos melhoram e então elas voltam para suas vidas. E os valores sanguíneos voltam a subir, e então elas recebem mais curas e os valores sanguíneos diminuem, mas depois voltam para suas vidas. E mais cedo ou mais tarde, isso acontece 4 ou 5 vezes e elas dizem: Sou eu? Eu tenho algo a ver com isso? E a resposta é sempre sim. Se você quer aceitar o sinal, não pode dar só uma mordida. Você tem que realmente comer tudo. Então, que aspecto da sua identidade está te limitando? E qual é a história que você está contando para reafirmar isso para que seja a verdade? E isso é realmente a verdade. E se não for a verdade, então você precisa tomar uma decisão. E você precisa tomar uma decisão com uma intenção tão firme para mudar essa crença, de modo que a amplitude dessa escolha carregue um nível de energia que faça seu corpo responder à sua mente. Que a escolha que você fizer naquele momento se torne um momento inesquecível. Em outras palavras, você precisa dizer: Eu sabia exatamente onde estava, o que estava fazendo e que horas eram quando decidi mudar, certo? Isso se torna uma memória de longo prazo. E quanto mais forte for a emoção que você sentir ao fazer essa escolha, mais você se lembrará dela, certo? Então você não pode dizer: acho que vou mudar esse aspecto da minha identidade. Seu corpo vai dizer: ele está mentindo. Tipo, ele não está falando sério. Ele ainda vai fazer a mesma escolha. Quando você diz: é isso, não me importa quanto tempo leve tempo. Não me importa como eu me sinto corpo. Não me importa o que as pessoas pensam de mim ou o que está acontecendo na minha vida, ambiente.
eu vou mudar. E você sai do seu estado de repouso e faz essa escolha. Você está dando ao seu corpo um gostinho do futuro emocionalmente. É isso que você está fazendo. Então, as pessoas que decidem mudar precisam sair do seu estado de repouso. E elas precisam dizer isso. Eu vou fazer isso. E isso é um sinal forte no campo. Então, Isso significa que se eu realmente quero mudar e preciso dessa velocidade de escape do meu antigo eu, o porquê, o motivo, precisa estar muito claro e ser incrivelmente forte. Então, se eu estou fazendo uma resolução de ano novo, não vou simplesmente dizer, quero essa resolução de ano novo, porque acho que as pessoas terão uma melhor impressão de mim se eu tiver isso. Tem que ser algo muito profundo no meu âmago e eu preciso ser clara e capaz de articular porque isso é importante para mim, para ter alguma chance. sim, chamamos isso de atribuir significado. Por isso, é tão importante atribuir significado à tarefa ou ao ato que estamos realizando. E uma das melhores maneiras de fazer isso é manter viva a visão ou o sonho do porquê de você estar fazendo isso. Quero ser mais saudável, quero ser mais em forma, quero ser mais rico, quero ser mais livre, quero estar mais apaixonado, seja lá o que for. A única coisa que te impede de ser qualquer uma dessas coisas é apenas uma parte da sua identidade que precisa mudar. Então você chega lá. E não há nada de místico nisso. Se você disse, quero ser rico, esse é o seu objetivo, essa é a sua visão, e aqui está você. Na escassez, a única maneira de você ficar rico é essa pessoa ter que mudar muito para encontrar essa riqueza, certo? Então não há nada de místico nisso. Todos nós já fizemos isso em algum momento da nossa vida, quando simplesmente tomamos uma decisão. E em e o que fizemos quando fizemos isso? Ficamos muito claros, tipo, ok, deixa eu me lembrar exatamente qual é essa visão que estamos falando aqui. Só preciso lembrar por que mesmo estou fazendo isso agora, neste momento. Ok, vou ter que fazer uma escolha diferente. Vou anotar essas escolhas que preciso fazer. Vou ter que começar a fazer coisas diferentes. Ok, o que eu vou fazer? Deixa eu me lembrar do que preciso fazer. Por que faço isso? Faço pela experiência. Sei que pode doer nas pernas no início, né, ou algo assim. Eu sei que pode ser um pouco desconfortável, mas estou indo atrás desse objetivo. E quanto mais nos fascinamos por essa experiência, mais começamos a sentir a emoção desse futuro. É aí que o seu corpo, como descobrimos, começa a mudar biologicamente. Porque ele começa a sentir a emoção do futuro antes da hora, certo? Então isso mantém a pessoa na jornada. Aí fazemos algo realmente incrível. Nós perguntamos, de quais pensamentos eu quero me afastar? Eu não posso dizer de jeito nenhum, vou dizer que não consigo sentir vontade. Quero dizer, e se você realmente está comprometido com ser saudável e vai se exercitar, você nunca pode dizer estou cansado demais. Você nunca pode dizer não estou com vontade. E isso vai fazer com que você não faça na escolha, certo? Então é meio que esse processo em que estamos fazendo exatamente isso. Na verdade, estamos olhando para a velha identidade e nos lembrando de quem queremos nos tornar, certo? E até que você se torne isso, e descobrimos que é o processo de superação, que é o processo de se tornar. Quando a pessoa supera alguma crença, algum comportamento, alguma emoção, algum sentimento, quando ela realmente supera isso, naturalmente se torna outra pessoa. É apenas um efeito colateral. O trabalho dela ao fazer isso faz com que ela se ame mais. Você Também tem muitos estudos de caso de, eu estava lendo muitos deles, de veteranos do exército e pessoas que passaram por experiências realmente horríveis no exército. Eu estava lendo a história de Joshua, né, que era um veterano do exército, que acredito que foi a um dos seus eventos e participou. Inclua isso em sua meditação. E descreveu isso com suas próprias palavras, enquanto seu coração se partia completamente. sim. O que aconteceu com Joshua? Porque esse é um bom exemplo de transformação pessoal. Bem, temos atualmente um programa em andamento especialmente dedicado para veteranos, incluindo os SEALs da Marinha e as Forças Especiais, simplesmente porque existem muitas histórias emocionantes como a de Joshua, que estava praticamente pronto para desistir completamente da vida, e muitos desses veteranos, sabe, lidam com a situação da melhor maneira possível, mas no fundo eles sempre têm um plano de fuga. Eles já têm os medicamentos necessários prontos. Eles estão pensando em tirar a própria vida. Muitos deles pensam assim, e eles já tentaram tantas coisas diferentes para tentar se ajudar. E até muitos deles já experimentaram medicina de plantas e cogumelos, e você sabe, até mesmo cetamina e todo tipo de coisa para tentar ajudá-los, mas de certa forma, o TPT deles não vai embora, não desaparece, permanece com eles. E Joshua é um ótimo exemplo porque ele estava no fundo do poço, no ponto da vida em que estava pronto para desistir. E sabe, o que eu gosto de fazer com veteranos é conversar com eles de forma racional. Se você tem um Navy SEAL, certo? E essas são pessoas de elite. Se eu disser exatamente o que vai acontecer, se eles praticarem abrir o coração, se eu digo para eles que isso vai redefinir o nível base do trauma no cérebro, eles não perguntam: como eu faço isso? Eles dizem: sim, senhor, vou fazer até acontecer. E é isso que acontece com todos esses caras. Há tanto trauma no cérebro e no corpo deles. Há tanta incoerência no sistema nervoso deles. Eles têm tantos problemas físicos que acabam realmente desequilibrados. Então, se trabalharmos com essas pessoas, dermos todas as informações e oferecermos inúmeras oportunidades para aplicá-las, muitos deles conseguem superar. E é nesse momento que o cérebro e o corpo deles literalmente deixam de estar conectados à memória ou à emoção que os mantém no passado. E eles são recalibrados. E ele era viciado em drogas, alcoólatra e vítima de abuso infantil. Sim.
E o antes e também o depois de Josué. Dramático. Sim, traumático. Como você sabe, nós entrevistamos muitos desses veteranos. Sabe, nós fizemos isso, entrevistamos essa pessoa e ela não sabia nada sobre meditação. Esse cara nunca tinha meditado na vida. Sabe, ele não sabia nada sobre mim. Ele não sabia nada, ele nem sabia pra onde estava indo. É assim que o estudo era cego. E ele chegou lá e ficou tipo, não tem como, tipo, eu vou ficar com todas essas pessoas. Sabe, ele estava realmente, sabe, sempre em alerta. E perguntaram pra ele na frente da câmera, tipo, meu Deus, tipo, o que aconteceu? E ele parecia um daqueles caras do Navy SEAL. E ele ficou em silêncio por cerca de 1 minuto. E ele ficou tão emocionado e disse: Eu recuperei minha vida, meu casamento está ótimo, estou apaixonado pelos meus filhos. Se eu consigo sentir de novo, eu estou feliz. Eu não estou fingindo. Eu realmente sinto uma mudança. Então foi assim que o programa para veteranos meio que cresceu, porque o programa de veteranos era só alguns veteranos vindo que estavam de alguma forma feridos física ou emocionalmente e completamente diferentes. No final do evento, eles vão contar para o grupo deles imediatamente dizendo que você precisa fazer isso me ajudou. Temos uma comunidade de veteranos forte e temos uma das nossas organizações sem fins lucrativos, a Give to Give Foundation, que trabalha com veteranos e criamos programas para eles se curarem. Estamos orgulhosos dos resultados que estamos alcançando. Alguém como Joshua já passou por tanta coisa na vida, onde um observador objetivo diria que é justificável que ele possa estar vivendo em um estado de vitimização. Quão importante é perdoar? Eu acho que é realmente uma das coisas fundamentais que nos mantém vivos. Quero dizer, para mim, o perdão é simplesmente superar a emoção. É só isso. E, tipo, se você supera a emoção, o efeito colateral disso é que seu coração se abre. É exatamente isso que acontece. Quando a energia se move para o coração, começamos a liberar substâncias químicas diferentes do que quando sentimos raiva, nos sentimos vitimizados ou sentimos desejo sexual. É um elixir químico diferente. A ocitocina é liberada e sinaliza o óxido nítrico. E o óxido nítrico sinaliza outro composto químico que faz com que as artérias do seu coração literalmente se dilatem. O coração fica cheio de energia. Ele fica repleto de sangue. Quando isso acontece, os níveis de ocitocina. Quando você sente amor, estudos mostram que, com níveis de ocitocina um pouco elevados, é difícil guardar rancor. Você Simplesmente não consegue, certo? Então, se você está disposto a perdoar e supera a emoção, você vai tirar sua atenção da pessoa ou do problema, certo? Porque quanto mais forte é a emoção que sentimos, mais prestamos atenção aos nossos problemas ou à pessoa, não é? Supere a emoção e você não terá mais sua atenção naquela pessoa. E de certa forma, você está recuperando energia e chamando-a de volta para você, certo? Então, você está construindo o seu próprio campo. E o amor é o elixir que nos permite perdoar. Em outras palavras, você não pode dizer eu vou te perdoar. É dia 31 de janeiro ou 1º de fevereiro. Lembra desse dia? A gente tem um acordo. Eu te perdoei. Isso não é bem perdão. Quando as pessoas realmente sentem aquele amor puro, quando de fato superaram a emoção, elas já perdoaram. Elas pensam, estou totalmente de boa. Eu sou bom. Você é ótimo. Eu sou bom. Tipo, então é um efeito colateral de uma mudança, porque quanto mais forte é a emoção, mais atenção damos à pessoa. Onde colocamos nossa atenção é onde colocamos nossa energia, ok? Superei a emoção. Você parou de focar nessa pessoa e está recuperando sua energia para si mesmo. E agora, a energia para curar. Agora existe energia para criar. Agora há energia para a experiência mística. Então você não consegue fazer isso. Se está frustrado, com raiva ou ressentido, sempre vai guardar rancor. Você precisa se transformar. Você precisa ensinar a pessoa a entrar nesse estado elevado. E o efeito colateral disso é o perdão. Não é algo que você precisa fazer. É algo que acontece automaticamente. Quando pensamos em perdoar pessoas que nos fizeram mal, como nosso pai quando éramos mais jovens, aquela pessoa no trabalho, o chefe que nos demitiu, ou até mesmo algo que aconteceu, isso foi significativo. Quase parece uma justificativa ou uma aceitação do que nos aconteceu, o que nos dá a sensação de que existe uma injustiça no mundo. Tipo, se eu perdoar essa pessoa, estou deixando ela escapar impune. Sim, fazer. Você acha que devemos sempre perdoar todo mundo em todas as circunstâncias? Sim, eu acho que sim, realmente. Quero dizer, porque assim, você se liberta. A única maneira de você se libertar daquela pessoa ou daquela experiência do passado é literalmente superar a emoção. Então, na verdade, é isso. Deus, todos nós já tivemos pessoas que fizeram coisas realmente horríveis e provavelmente também já fizemos coisas horríveis para outras pessoas, mas não acho que você possa se libertar ou libertá-los a menos que decida que o amor será o que vai curar isso. E Deus, tanta gente faz isso no nosso trabalho. E o efeito colateral disso é que eles têm efeitos maravilhosos em suas vidas, muitas vezes apenas de cura. Existe um estresse crônico na sociedade que parece seguir em uma direção, parece que está aumentando. Me pergunto se isso está ligado aos fardos subjetivos do passado, que nos mantém elevados de formas não ideais. Sim. Bem, Deus, quero dizer, que época louca para estar vivo agora. Quero dizer, há tantas coisas acontecendo em tão pouco tempo. Quero dizer, é quase esmagador. Todo dia algo está acontecendo. E então, viver em estresse é viver em modo de sobrevivência
O problema com os hormônios do estresse é que a excitação criada por esses hormônios nos faz entrar em estados cerebrais de ondas mais altas, chamados de estados de ondas cerebrais beta. Ficamos excitados e essa excitação faz com que prestemos atenção, principalmente em todas as coisas do nosso mundo externo. A excitação faz com que coloquemos nossa atenção no nosso corpo. Isso faz com que fiquemos obcecados e pensemos sobre o tempo. E assim as pessoas ficam presas nesses estados cerebrais de alta frequência. Eu acho que o grande desafio é se você entende isso. O estresse é quando você é tirado da homeostase, quando seu cérebro e corpo são tirados do equilíbrio, então sua resposta ou sua reação às pessoas ou circunstâncias da sua vida que você sente cronicamente de forma regular está, na verdade, enfraquecendo o organismo. Porque quando você ativa esse sistema de emergência, o sistema nervoso de luta ou fuga, por causa dos hormônios do estresse, e você tira seu corpo do equilíbrio, e ele não tem tempo para se recuperar e voltar ao equilíbrio, agora você está caminhando para a doença. Porque nenhum organismo pode viver em modo de emergência por tanto tempo assim. A excitação cria uma onda de energia e as pessoas se tornam viciadas aos hormônios do estresse. Elas se tornam viciadas nessas emoções. E assim, agora elas precisam das pessoas, das condições e das circunstâncias em suas vidas para reafirmar o vício na emoção. Elas precisam do emprego ruim, precisam do relacionamento ruim, precisam do trânsito, precisam das notícias, só para poderem permanecer nesse estado emocional. Então, de 75 a 90% de todas as pessoas que entram em uma unidade de saúde no mundo ocidental entram por causa de estresse emocional ou psicológico, esse é o principal motivo. Portanto, nossa resposta emocional às condições da nossa vida se torna o elemento importante. Então as pessoas pensam: meu Deus, quando estou emocional, não consigo controlar minhas emoções. E acontece que você pode regular. Acontece que você pode encurtar o período de resposta das emoções, e isso exige prática, certo? Então você pode ter a mais dieta cetogênica, vegana, orgânica, com peptídeos, sabe? Qualquer uma, jejum intermitente. E você pode fazer yoga, pode fazer cardio, pode fazer HIIT, sabe? Foundation training, o que for. Receber massagem, acupuntura. Mas se você está um desastre emocional e não consegue, sabe? Se existem 3 tipos de estresse, físico, químico e emocional, então também existem 3 tipos de equilíbrio: físico, químico e emocional. Se você coloca seu corpo em equilíbrio físico e químico, mas não o coloca em equilíbrio emocional, esses equilíbrios nunca vão se manter. Então, a parte importante, o elemento essencial, é ensinar as pessoas a encurtar o período refratário de suas respostas emocionais e perceberem quando estão sentindo essas emoções e mudá-las. E não depender de nada externo para isso, como um videogame, né, uma droga ou qualquer outra coisa que as pessoas façam. Ensine-as que elas têm as ferramentas para fazer isso sozinhas. E se elas entenderem que são viciadas nessas emoções, eu já vi isso milhares de vezes. Sempre há um momento de revelação, tipo, eu sou viciado em raiva? Sério? Meu Deus. Talvez eu seja. Agora, no momento em que você reconhece isso, tipo, meu Deus, estou usando aquela pessoa para reafirmar meu vício em raiva. Meu Deus, tipo, eu não quero sentir raiva, certo? Bem, um vício é algo que você acha que não consegue parar. Vício é fazer algo que você sabe que não é bom para você. E mesmo assim você faz, certo? Então, se essas emoções são viciantes, provavelmente vou passar por abstinência. Provavelmente já exagerei algumas vezes. Provavelmente já tive algumas experiências ruins, certo? Então, deixe-me ser bem claro. Tipo, como é que eu vou mudar isso? Mudar é ser maior que corpo, ambiente e tempo. Em estresse e modo de sobrevivência, toda a atenção vai para corpo, ambiente e tempo. Por isso, mudar sobre estresse é difícil. Porque não é um momento para mudar. É hora de correr, lutar e se esconder, certo? Então, ensinar as pessoas a quebrar esses vícios emocionais, o efeito colateral disso se chama alegria. A pessoa não está mais atormentando seu corpo e o mantendo fora de equilíbrio. E muitas pessoas que se curam com esse trabalho não dizem: ah, eu vou curar essa condição de saúde. Elas dizem: a primeira coisa que vou fazer, e isso é a maioria delas, é trabalhar para trazer meu corpo de volta à homeostase. Tipo, vou trabalhar para regular meus estados emocionais. Eu não vou reagir dessa maneira. Eu não vou responder desse jeito. Esse é o verdadeiro trabalho. Quebrar esses vícios emocionais para que possamos sair do modo de sobrevivência. E na sobrevivência não é hora de criar. Na sobrevivência não é hora de meditar. Não é hora de fechar os olhos e olhar para dentro. Você seria devorado. Não é hora de ser vulnerável. Não é hora de abrir o coração, certo? E mesmo assim, precisamos trabalhar com nossos corpos e ser capazes de recondicioná-los para uma nova mente. Então, muito do trabalho que fazemos, especialmente neste momento da história, em que todos sentem a pressão ambiental do estresse, é dar às pessoas as ferramentas para que possam se autorregular. E quando digo autorregulação, quero dizer transitar de um estado emocional para outro. E não há nada de errado em reagirmos. Todos nós reagimos. Eu reajo. Mas a questão é, por quanto tempo? Tipo, por quanto tempo você vai reagir? Porque se você continuar fazendo isso por meses ou anos, acaba se tornando parte da sua personalidade, certo? Sim, isso tem um grande impacto no seu sistema imunológico. Percebi que, quando estou em um estado de reação prolongada, uma reação negativa a algo, basta mais alguns dias para eu pegar uma gripe, um resfriado ou algo assim.
E eu fico tipo, caramba, porque eu não fico doente com frequência, então acho que fico doente como estou agora, talvez 2 vezes por ano. E por isso é muito fácil, é quase como um choque, e então é muito fácil para mim voltar atrás e ver o que me trouxe até aqui. Então isso aconteceu e minha resposta foi esta. 8 dias depois, senti meu sistema imunológico falhar. Como raramente fico doente, é incrivelmente óbvio o que me aconteceu. Não existe essa de, eu toquei em alguma coisa e aí os germes entraram na minha boca. Pra mim, isso é muito claro na minha vida. Então, sim, é isso que eu quero fazer. Quero impedir que isso aconteça. Sim, bem, veja só, quantos anos você tem? Tenho 32 anos. 32 anos, meu Deus, você está indo muito bem. Quero dizer, se você entender isso agora, quando chegar aos 40, já terá dominado. Então fizemos um estudo em que pedimos para as pessoas pararem de sentir emoções de sobrevivência por 3 dias e praticarem sentir emoções elevadas, emoções centradas no coração. Nós medimos um químico chamado IgA, imunoglobulina A vacina do seu corpo contra a gripe melhor que a vacina contra a gripe. Assim, medimos os níveis de IgA das pessoas no início desse período e, em seguida, medimos novamente no final. Ao final de 3 dias, ao trocarem essas emoções limitadas por emoções mais elevadas, seus níveis de IgA aumentaram 50%. 50%. Assim, quando você está sentindo uma emoção elevada, o corpo é tão objetivo que acredita estar vivendo em um ambiente acolhedor e amoroso. Se o ambiente sinaliza o gene e ele sinaliza e o produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção, essa pessoa está sinalizando genes antes mesmo do ambiente. Agora o corpo vai produzir globulinas, proteínas que criam mais defesa interna e menos atenção na defesa externa. Então, o sistema imunológico, que é o sistema de proteção interna, começa a voltar à ordem. Se você quer avançar na carreira em tecnologia, conheça nosso patrocinador, a Intuit. Sempre acreditei que, para fazer seu melhor trabalho, é preciso estar no ambiente certo. Você quer trabalhar com os melhores tecnólogos que lideram a inovação com dados e IA. E é isso que você pode esperar na Intuit. Expandem carreiras em tecnologia, criando plataforma de especialistas com IA que conecta pessoas ao dinheiro que merecem. A tecnologia em produtos como TurboTax, Credit Karma, QuickBooks e MailChimp ajuda 100 milhões de clientes e empresas a colocar mais dinheiro no bolso. Ter uma cultura orientada por missão é algo com que me identifico, pois trata-se de resolver problemas complexos dos clientes com experimentação rápida para avançar, parecido com a cultura que quero promover nas minhas empresas. Se isso é você e quer crescer na carreira em tecnologia, trabalhando com os melhores, acesse intuit.com/careers. Eles também oferecem trabalho híbrido e uma cultura muito inclusiva, com escritórios em Atlanta, Nova York, San Diego, Bay Area, Toronto e ao redor do mundo. Acesse intuit.com/careers para explorar as oportunidades deles. E quanto à rotina em tudo isso? Ter uma rotina bem definida tem algum valor. Porque assim, quando os ventos soprarem, pelo menos estarei ancorado em alguma coisa. Sim, procuro evitar essa palavra porque acho que ela evoca muitas crenças nas pessoas. Acho que gostaria de dizer que se você puder reservar um certo tempo para si mesmo, só para si, para ficar sozinho consigo mesmo. E para mim, então, minha rotina é ter 2 horas pela manhã. Esse é o meu tempo. Tipo, esse é o meu momento em que vou colocar minha mente e meu corpo em ordem. É o momento em que vou pensar nas coisas que preciso fazer no dia e em como vou estar durante o meu dia. Deixar tudo isso claro. Então eu faço minha meditação. E minha meditação é realmente para eu superar a mim mesmo, mudar e então criar. E sabe, não me importa se você faz isso de manhã ou à noite. Eu sou uma pessoa matutina. Sempre fui uma pessoa matutina. Amigos que são artistas e músicos, até meus filhos, eles são mais pessoas da noite. Eles simplesmente são criativos, então preferem a noite. Isso não faz diferença para mim. Apenas escolha um momento do seu dia para pensar sobre quem você quer ser, quem não quer mais ser, o que vai mudar, e sempre reserve espaço para o desconhecido, que é a parte divertida, e seja criativo. Então, essa é uma das coisas das quais me orgulho na nossa comunidade. Todos realmente fazem o trabalho. Não é como se eu tivesse que obrigá-los a fazer. Quando pergunto para eles por que fazem isso todos os dias, além da maioria dizer que isso me faz sentir melhor, normalmente dizem: não quero que a mágica acabe. Tipo, tem coisas boas demais acontecendo na minha vida. Tipo, eu quero continuar fazendo isso. Tá funcionando para mim. Então, não é como se eu tivesse que fazer, é porque eu quero. Você falou sobre coerência entre cérebro e coração, termo que nunca tinha ouvido. Não sabia que havia conexão entre meu cérebro e meu coração. Ah, existe uma conexão clara entre seu cérebro e seu coração. Sim, então nós ficamos muito fascinados. Isso foi em fevereiro de 2020. Eu nunca vou esquecer disso. Começamos quando estávamos fazendo nossos eletroencefalogramas, sabe, nossos estudos do cérebro. Colocamos um eletrodo cardíaco do coração até a máquina. E começamos a observar a VFC em comparação com as ondas cerebrais. E coerência é ritmo, certo? Então, quando as ondas estão meio que se movendo em ritmo assim, você consegue ver isso no exame do cérebro, certo? Abelhas. Sim, elas são muito organizadas. Elas são muito rítmicas desse jeito. Então, se você pensar em ondas que são coerentes, sendo muito organizadas e muito rítmicas,
quando elas estão desordenadas, meio irregulares e estão em diferentes partes do cérebro, estão em ritmos diferentes, é quando o cérebro está incoerente, certo? Então, quando começamos a observar o treinamento das pessoas para ampliar sua consciência. Ao perceber o espaço, o ato de sentir faz você parar de analisar e pensar. Sem análise ou pensamento, a atividade neocortical diminui, suas ondas cerebrais desaceleram. No beta, você percebe que é um corpo em um local, no espaço e no tempo. Isso é beta de baixo nível. Tipo, estamos conversando agora, estamos em beta de baixo nível. Se eu dissesse, Stephen, vou te dar uma prova e você vai ter que fazer a prova na frente do seu público, você ficaria um pouco mais alerta. Seu cérebro ficaria mais excitado, a lâmpada acenderia mais forte e você entraria em beta médio. É como ao discursar ou jantar com desconhecidos. Você ficaria mais atento. Só para as pessoas que não podem ver isso porque estão ouvindo o áudio. Então, beta é a consciência desperta. Em beta, o cérebro tenta criar sentido entre o que acontece no mundo externo e no interno, e está processando todas as informações sensoriais, ou seja, muitos dados. Então, beta é como estar consciente e acordado, e assim temos beta de baixo nível. Existe uma versão beta de gama média, não está neste gráfico, mas o beta elevado ocorre quando você está com medo, quando está ansioso, quando está com raiva, quando está com dor, quando está frustrado, quando está com ciúme, seja lá o que for. As pessoas ficam mais ativas nesses altos níveis de beta, e é aí que ficamos focados demais. Você já se sentiu estressado? E você começa a se concentrar muito? Isso ocorre porque você restringe o foco e se concentra muito num tipo de estado cerebral. Assim, quando você amplia sua consciência e em vez de focar no físico ou material, como fazem os hormônios do estresse, mas se você expandir sua consciência e perceber o espaço, e esse ato de perceber fizer você parar de analisar e pensar, suas ondas cerebrais entram em estado alfa. Agora, um alfa é uma onda cerebral mais lenta. Esse é o estado criativo do cérebro. O cérebro enxerga mais em imagens, mais em figuras, é mais imaginativo, certo? No estado beta, uma voz te falando na sua cabeça dizendo que isso está certo e aquilo errado, você tem coisas para fazer. Esse é o crítico no nosso cérebro. Quando você vai além das ondas beta e entra no alfa, começa a abrir a porta entre a mente consciente e a subconsciente. Agora, não estamos procurando por qualquer tipo de alfa, mas sim por um alfa coerente. Então queremos que todos aqueles compartimentos que estavam disparando em ritmos e frequências diferentes, de repente comecem a fazer isso. Agora, todo o cérebro entra no que chamamos de coerência global. Quando o cérebro se sincroniza assim, o que afunda nele começa a se conectar, e todo o cérebro dispara como uma única rede neurológica. E é isso que nossos dados mostram. Mas isso não é o fim, é só quando você entra em um estado imaginário. E as pessoas fazem isso, mas muitas entram no alfa, mas não é coerente. Então estamos buscando o alfa coerente agora. Muitas das pessoas que estão meditando muito bem conseguem relaxar o corpo tão profundamente. E elas conseguem se sentir tão seguras que o corpo entra em um leve repouso ou em um sono leve enquanto ainda estão acordadas. Então, está relaxado e desperto. Nesse estado, você está em um estado hipnótico. Você está em ondas cerebrais teta, e em teta agora, as luzes se apagam no neocórtex pensante que nos conecta à realidade tridimensional. A identidade se foi, o personagem se foi. Não há atividade ali. Agora, a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente está totalmente aberta para informações. Agora estamos sugestionáveis a informações e no sistema operacional. Podemos acessar a mente, reescrever um programa, ensaiar um roteiro e contar uma nova história. Em vez da história do passado, podemos contar a do nosso futuro e programar nossa mente subconsciente e sistema nervoso autônomo para começar a mudar nossa biologia. Se você passar muito além do teta, cai no delta, as luzes se apagam, você entra em estado catatônico e fica inconsciente. Fazemos isso ao dormir. Passamos de beta para alfa, teta para delta. Se você está sob estresse e em beta alto, você não consegue dormir. Você não consegue dormir porque está pensando certo e você não consegue atravessar as ondas cerebrais. Acordamos de manhã e vamos de delta para teta, para alfa, para beta, certo? Então, há dois momentos em que a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente se abre. Ok. O que isso tem a ver com a coerência entre o cérebro e o coração? Bem, em teta, quando uma pessoa está nesse estado em que sua atenção está no coração e a energia está no coração, é natural que o coração diga ao cérebro para ser criativo. É hora de imaginar. Hora de se apaixonar por um futuro. Agora, o coração é o centro criativo, certo? É a parte da nossa biologia que permite ao cérebro começar, ao lobo frontal começar a criar. Então você faz com que o coração e o cérebro trabalhem juntos, de certa forma. Quanto mais relaxado você fica no coração, mais desperto fica o cérebro, algo bonito acontece. Se a pessoa sustenta isso e está nesse estado de teta, o teta se torna a onda portadora. E bem dentro do cérebro, você começa a ver ondas alfa se formando sobre ondas teta, e então ondas alfa em harmônicos para ondas beta, e harmônicos para beta alta, e então beta alta, por fim, em gama. E agora a pessoa está relaxada e muito desperta, porque gama é superconsciência. É superconsciência. Então, a fórmula de estar relaxado e desperto e sincronizar seu coração com o seu cérebro faz com que o cérebro entre em um estado chamado ressonância.
Ressonância é quando há ondas sobre ondas, harmônicos, e o cérebro entra em um estado mais ressonante. Às vezes, pessoas têm delta como base, carregando teta, teta alfa, alfa beta, até beta alta, beta gama, todas ondas dentro de ondas. Quando essas ondas se unem e estão coerentes, interferem e criam uma onda maior. Essas ondas se unem, interferem e criam ondas ainda maiores. E é exatamente assim que a energia no cérebro aumenta. Então, nós temos exames cerebrais de pessoas cujas ondas cerebrais gama estão 200, 300, 400 desvios padrão fora do normal. Vou te dar uma ideia. 3 desvios padrão fora do normal correspondem a 2% da população. Então, elas estão processando uma quantidade enorme de energia em seus cérebros. E isso é muito prazeroso, muito prazeroso. Por isso, praticamos muito a sincronização do coração com o cérebro. Se você usar MDMA ou algo assim, isso te coloca em algumas dessas ondas cerebrais. Estou me perguntando se algum psicodélico induz esses estados. Na verdade, vamos fazer um estudo comparativo este ano com psicodélicos e meditação. Poderei responder essa pergunta de forma mais definitiva. O que sabemos a partir de estudos de fMRI com psilocibina é que a rede de modo padrão no cérebro, aquela de que falei antes, que é sempre a preditora do cérebro, isso se desativa com a psilocibina. E é exatamente isso que vemos em nossos meditadores avançados nos fMRIs, aquelas pessoas que estão tendo uma experiência mística dentro do aparelho de ressonância. Parece que eles estão tomando psilocibina. Os mesmos circuitos cerebrais exatos são desligados. Sobre essa onda θ, você estava falando que é realmente onde muita reprogramação mental pode acontecer. Então, preciso estar nesse estado e depois disso, ser exposto a algum tipo de estímulo sonoro, correto? Oh, Boa pergunta. Boa pergunta. Bem, vou responder de 3 maneiras. A primeira maneira é quando você está consciente, em sua mente subconsciente, e você é treinado para imaginar o que quer que seja que você deseje, você começará a sinalizar para o seu sistema nervoso autônomo para iniciar a produção de substâncias químicas equivalentes à sua intenção. Em outras palavras, a intenção do que quer que você esteja pensando age como uma informação que começa a mudar sua biologia. Então, o teta é realmente uma ótima maneira de fato, abrir a porta. Também usamos o estado teta quando queremos programar as pessoas, porque é um estado hipnótico para oferecer uma experiência mística. Se elas estão nesse estado, quando você está sugestionável, aceita, acredita e se entrega à informação como verdade, sem analisar. Isso programa a biologia das pessoas, certo? Você pode programar alguém para acreditar que precisa de um remédio ou em praticamente qualquer coisa, também pode programá-lo para uma experiência mística, e é isso que fazemos. Agora podemos fazer isso dando informações a eles quando estão nesse estado hipnótico. Eles ficam muito sugestionáveis, mas só vamos fazer isso de uma forma que seja benéfica para eles. E a terceira maneira é algo que realmente descobrimos e que não esperávamos. Vamos ver como posso dizer isso de forma simples. Existem partículas e ondas. Existe matéria e energia. Assim, se toda a sua atenção estiver voltada para este mundo tridimensional, você não terá consciência da energia. Então peça à pessoa que feche os olhos e desvie a atenção de tudo o que é físico, material e conhecido, passando de um foco restrito para um foco ampliado. E ao perceberem o espaço, eles estão realmente colocando sua atenção naquele campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos, o campo quântico, certo? E esse campo carrega uma quantidade enorme de informação. Então, quando uma pessoa entra em teta e eu peço para ela expandir sua consciência, se ela estiver em certa faixa de teta, podemos prever com 100% de certeza que essa pessoa vai se conectar à informação. Não é informação dos sentidos, como, por exemplo, um hipnotizador poderia colocá-lo em transe em teta e dar sugestões, podendo programá-lo. Mas você ainda está no mesmo estado hipnótico, mas com os olhos fechados. A música ao fundo, você não está comendo, sentindo gosto, cheirando ou sentindo com o corpo, mas ainda recebe informações. Só há mais um lugar para encontrar informação: a frequência. E a frequência carrega informação. Quando alguém começa a se conectar com energia e frequência, e o neocórtex pensante é reduzido, ao se conectar a essa energia e frequência, o cérebro entra em estados muito elevados, padrões de ondas cerebrais gama. Elas estão se conectando a um nível maior de energia, a um nível maior de ordem, e a excitação sentida quando tem essa conexão, que normalmente seria medo, raiva ou dor, é êxtase. A excitação é êxtase. É isso, eles dizem. Eu não tenho palavras para descrever a sensação que acabei de ter, certo? Então eles estão se aproximando mais da fonte. Eles estão se aproximando mais de uma energia e frequência maiores. Isso está sendo refletido em sua biologia. Quando vemos pessoas entrando nesses estados elegantes de alta gama, é principalmente no sistema nervoso autônomo delas. É muito rápido e muito coerente.
Agora, se o estresse é uma desregulação autonômica e eles funcionam em um estado energético muito elevado no sistema nervoso autônomo, com ondas cerebrais gama coerentes, então há uma grande regulação autonômica. O sistema nervoso autônomo controla e coordena todos os outros sistemas. Agora, preste atenção, porque o diapasão está enviando informações para cada célula, tecido e órgão do corpo. E quando as pessoas se mudam para esses estados, muitas vezes, ao retornarem, elas recebem uma atualização biológica. De alguma forma, a energia começa a influenciar a matéria, e todo o corpo é elevado pela luz, elevado pela frequência. Quando coletamos o sangue de pessoas que vivenciam esse tipo de momento, buscamos informações no sangue. Há informações no sangue que descobrimos. Isso impede que o vírus da Covid entre na célula. Isolamos a proteína que impede o vírus de entrar na célula. Em outras palavras, nós realizamos estudos chamados de transferências adotivas. Pegamos o sangue de meditadores avançados e colocamos em uma cultura. Com células que possuem receptores ACE2, expusemos o receptor ACE2 a um pseudovírus, como o da Covid. Em meditadores avançados, notamos que o vírus não conseguia entrar na célula. O vírus ficava preso fora da célula e isolamos uma proteína no sangue dos meditadores avançados que inibe o vírus de entrar na célula. Aquelas pessoas que têm esses momentos transcendentais, como eu disse, 84% delas, 84% têm informações em seu sangue. Isso faz com que a função mitocondrial e a função glicolítica em células cancerígenas sejam desligadas. Há informações no sangue para a neurogênese, para o microbioma, completamente alteradas ao final de 7 dias. Microbioma completamente diferente. Sem alterar absolutamente nada na sua dieta. Eles ainda comem a mesma comida, mas não são a mesma pessoa, certo? Existe algum tipo de mudança que cria uma grande quantidade de micróbios probióticos? Lembro-me de ter lido um estudo sobre Wim Hof, o Homem de Gelo, em que lhe injetaram um vírus. Eu acho que eles infectaram outras pessoas com o vírus. E através de seu exercícios de respiração, meditações e tudo o mais que ele fez, o vírus não o infectou, mas infectou as outras pessoas. E então, acho que no estudo ele treinou outras pessoas para também rejeitar o vírus. Isso soa um pouco místico para a pessoa comum, porque pensar que você pode fazer algo para evitar ser infectado por um vírus. Quer dizer, isso abre as portas para a responsabilidade pessoal. E, Sim, claro. sabe, isso é preocupante para as pessoas, eu acho. Bem, nós publicamos um artigo, foi publicado em uma revista científica. As pessoas podem ver isso online. Se você continuar praticando ser maior que seu ambiente, será maior que ele. Se sua resposta ao ambiente não te enfraquece, mas te fortalece, a inteligência inata do seu corpo fará com que você seja maior que o ambiente, até em relação aos micróbios. E aqui você continua mencionando o termo meditador avançado, porque você não diz meditadores normais. Bem, o que bem, é meio engraçado quando eu uso esse termo. Só posso usar esse termo porque muitas pessoas que vêm aos nossos retiros de uma semana, Stephen, são iniciantes. Elas nunca realmente meditaram antes. O cônjuge, namorado, namorada, colega de trabalho ou amigo trouxe essas pessoas. Elas estão meio que tanto faz. Eu realmente não sei no que estou me metendo. O meditador iniciante que só pratica um pouquinho, passam pela experiência imersiva e, ao final de 7 dias, seus cérebros se parecem com os de meditadores avançados. Ao final de 7 dias, sua biologia, seus valores sanguíneos, parecem como se eles estivessem meditando há anos. Em outras palavras, após 7 dias, esses meditadores avançados, que antes eram iniciantes, estão ativando milhares de genes em sua biologia, sugerindo que vivem uma vida completamente nova, um ambiente novo, e eles estão em um salão de baile que não é muito estimulante. Então, seja lá o que estiverem fazendo dentro deles, está causando mudanças drásticas. Agora, analisamos um grupo de pessoas, analisamos o genótipo deles, e os genes produzem proteínas, e a sua expressão genética é diferente da minha, diferente da de cada pessoa. Assim, cada pessoa tem seu próprio genótipo único, o que significa que todas produzem suas próprias proteínas. Ao final de 7 dias, quando analisamos esses meditadores, quase 80% da população estava produzindo os mesmos genes e proteínas. Eles estavam ativando os mesmos genes e produzindo as mesmas proteínas. O que isso significa? Isso significa que, quando as pessoas se comportam da mesma maneira, surge uma consciência emergente que se reflete na biologia das pessoas. O bando, o rebanho, a tribo, todos estão evoluindo juntos biologicamente. Nesses retiros de 7 dias, uma das coisas que mais me surpreendeu foi quanto tempo as pessoas passam meditando. Quanto tempo as pessoas geralmente passam meditando e por que isso é importante? Nossos eventos são como uma rave espiritual. É a melhor forma de descrever. Começamos às 6 da manhã e terminamos às 7 ou 8 da noite, e os dias passam rápido. Há meditações em pé e caminhando. Às vezes fazemos 4, 5 ou 6 delas em um evento semanal. Por quê? Você precisa incorporar isso. Você precisa ficar realmente bom em fazer isso de olhos abertos. Fazemos meditações deitadas depois que as pessoas chegam a um ponto em que sei que não vão adormecer quando se deitarem.
E depois fazemos algumas meditações grandes que são um pouco mais longas, mas as pessoas estão relaxando o tempo todo. Nenhuma das meditações será feita sem conhecimento prévio, porque o conhecimento é o precursor da experiência. Então é uma experiência imersiva que acaba tendo cerca de 35 horas. No fim das contas, trata-se de meditação. Mas pergunte a qualquer pessoa que participe de um evento de uma semana e ela dirá: estou muito animada, mal posso esperar para voltar à minha vida e retomar meus treinos. Porque o que eu fazia quando cheguei aqui não tinha nada a ver com o que faço agora. Certo? Agora eles estão mais equipados e, na verdade, meio que em um corpo diferente. Eles estão voltando para uma nova vida e já não estão mais na mesma linha do tempo. Essa é a experiência que posso afirmar ser verdadeira na minha própria vida. No meu relacionamento, porque minha parceira voltou das meditações. Ela voltou da semana em Miami, onde fazia as meditações caminhando pela praia e tudo mais. E não parou por aí. Aquilo foi o início da jornada dela. Agora, todas as manhãs, ela tem essa rotina de meditar cedo, e ninguém diz para ela fazer isso. Mas, claramente, o benefício foi tão grande para ela, que ela continuou a prática e faz isso todos os dias. Eu fico tão impressionado com isso, porque exige algo, deve haver algo como. Eu ia dizer disciplina, mas não é disciplina. Porque se você tem tanta clareza sobre o benefício de uma ação, não precisa de disciplina. Simplesmente fez tanto por ela que ela continuou fazendo depois disso. E é engraçado porque, obviamente, ela voltou disso. Eu deveria ter participado, mas tive um problema com o visto. Ela voltou e me contou sobre o processo. E ao ouvir ela contar, objetivamente você pensa: nossa, isso deve ter sido difícil e desconfortável. Ou deve ter sido sei lá o quê. Mas a experiência dela foi justamente o oposto. Foi alegre, foi gratificante. Ela voltou tão incrivelmente obcecada com esse novo conjunto de sistemas e informações que poderiam melhorar a vida dela. E é realmente profundo, tipo, você pode ouvir isso em um podcast. Mas quando você presencia isso em alguém que você conhece bem e ama, é incrivelmente persuasivo. É bom, quero dizer, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas saiam para a vida delas e não digam que você precisa encurtar o período refratário das suas respostas emocionais. Você precisa perdoar e você precisa alinhar seu cérebro e seu coração. Eu não quero que ninguém no meu trabalho faça isso. Eu quero que eles saiam para o mundo e sejam um exemplo. Tanto que as pessoas perguntam: o que está acontecendo com você? Você está diferente. Tipo, sabe, você parece diferente. Sabe, o que é isso? E é aí que eu acho que uma conversa de verdade começa. Isso é fundamental. Se isso se torna fundamental e você aplica na sua vida e funciona, não é obrigação. É algo que você gosta de fazer. Uau, que ideia soberana e maluca de que você realmente pode se fazer feliz. Que ideia tão maluca e surpreendente quando você atinge aqueles momentos de gama em que sente um nível de amor que nunca sentiu em toda a sua vida. Ao se conectar com a fonte que é puro amor verdadeiro, parei de buscar isso fora de você. Você percebe que está em você. É um momento importante, não? Assim não vai precisar de ninguém nem de nada. Isso é liberdade. Isso é amor incondicional, certo? E você se livrará da necessidade. Use esse termo vezes. Yeah. Quer dizer, tipo, o desejo, tipo, fomos treinados para criar com base na carência. É isso que realmente fazemos na realidade tridimensional. Na realidade tridimensional, você vê alguém com um carro esportivo, não tem um e gosta dele. De repente, você quer aquele carro esportivo. Seu cérebro começa a criar com base na falta de não tê-lo. Você vê alguém com um cachecol e gosta daquele cachecol. E de repente, você está usando aquele cachecol. Seu cérebro imagina você tendo aquilo, certo? Na realidade tridimensional, precisamos agir para conseguir isso. Este é o plano da demonstração. Então, quando finalmente conseguimos o cachecol e finalmente conseguimos o carro, a experiência de obter o carro produz a emoção que elimina a falta ou a separação de não tê-lo. Então, algumas pessoas passam a vida inteira na escassez, esperando que a coisa aconteça para tirar o sentimento de falta ou separação, certo? Minha mensagem não é essa. Minha mensagem é, na verdade, criar de uma forma diferente, de modo que você sinta como se já tivesse acontecido. Agora, o poder por trás de tudo isso é que a pessoa que está nesse estado, sentindo como se o evento já tivesse acontecido, não deseja mais aquilo. Porque elas estão sentindo a emoção. Mas como poderiam, elas não estariam procurando por isso. Você procura isso quando sente falta. Se sente que já aconteceu, não está mais separado disso. Não podemos atrair nada de que nos sentimos separados. Então, sentir essa emoção de alguma forma começa a atrair as coisas para nós. E agora não precisamos fazer nada. As coisas começam a vir até nós. Essas são as sincronicidades. Essas são as coincidências. Essas são as oportunidades. Não estamos fazendo nada. Elas vêm até nós. É assim, então você não pode. Quando você cria a partir desse campo quântico, em vez de a partir da matéria, você não pode criar a partir da falta. Porque pensar sobre sua riqueza no quântico gera o sentimento de abundância. Pensar sobre sua riqueza na realidade tridimensional, para muitos, gera a sensação de não tê-la. No quântico, há um conjunto diferente de regras. E não é algo que se aprende de imediato. Você aprende com tentativa e erro. Então, quando criamos, de fato, criamos ao criar. Criamos a partir do campo, não da matéria. Para encurtar a distância entre o pensamento do que queremos e a experiência de tê-lo. Só conseguimos isso se não criarmos pela falta. Então, no processo criativo, criamos a partir da plenitude. Minha preocupação ao ouvir isso é: se eu não quiser mais, se eu não viver mais em um estado de desejo, terei motivação para agir?
Olho para a minha vida e penso, foi criar a partir de um lugar de falta que te motivou a começar um podcast e abrir empresas e fazer todas essas coisas. E comprar um carro e o que mais? Não, eu não estou contestando isso. Acho que você faz isso por um tempo. Você faz isso por um tempo. Eu sempre digo, não me importo com o que você quer criar. Quero que você fique bom em criar. Não importa o que seja. Bem, não me importa o que seja. Carros, sabe o que for. Férias, casas, não me importa. Só fique bom mesmo em criar. Mas mais cedo ou mais tarde, a novidade disso tudo vai passar e você vai querer saber que de alguma forma existe algo mais. Então nós sempre desejamos coisas, nós sempre queremos coisas. Mas quando estamos no processo criativo, não podemos criar a partir da falta, do não ter. Temos que criar a partir da sensação de já ter, certo? E então, no quântico, você precisa sentir para experimentar. Essa simples mudança transformou a maneira como minha equipe e eu nos movemos, treinamos e pensamos sobre nossos corpos. Quando o Dr. Daniel Lieberman entrou na agenda de um CEO, ele explicou como os calçados modernos, com amortecimento e suporte, estão enfraquecendo nossos pés e tornando-os menos capazes de fazer o que a natureza queria. Perdemos força e mobilidade naturais dos pés, e isso causa problemas como dores nas costas e joelhos. Já tinha comprado um par de tênis Viva Barefoot, mostrei para Daniel Lieberman e ele disse que eram o que precisava. Esse calçado ajudaria a restaurar o movimento natural dos pés e reconstruir minha força. Acho que era fascista plantar quando meus pés começaram a doer sempre. E depois disso, decidi começar a fortalecer meus pés usando o Vivo Barefoot. Pesquisas de Liverpool confirmaram isso. Eles demonstraram que usar os calçados minimalistas Vivo por 6 meses pode aumentar a força dos pés em até 60%. Acesse vivobarefoot.com, digite DELAC e use o código DELAC20 para obter 20% de desconto. Esse é o site avivobarefoot.com. DOAC, use o código DOAC20. Um corpo forte começa com pés fortes. Rapidamente quero falar com vocês sobre o nosso patrocinador, a Hoop, uma empresa na qual também sou investidor. E se você me segue no Instagram, provavelmente já percebeu isso recentemente. Comecei a correr, que estou gostando muito, e começou como um desafio, mas agora se tornou algo que faço quase diariamente. É uma daquelas coisas que me motiva a ser melhor a cada dia. Mas é o seguinte, para mim, progresso não é só se esforçar mais, é também treinar de forma mais inteligente, e é aí que meu Whoop entra. O Whoop monitora meus treinos e me diz quão preparado meu corpo está para encará-los antes de eu começar. Há alguns anos realizamos um estudo chamado Projeto PR e descobrimos que corredores que ajustaram seus treinos com base em suas pontuações de recuperação melhoraram seus tempos de 5 km em uma média de 2 minutos e 40 segundos, além de reduzirem o risco de lesão em mais de 30%. E eles conseguiram isso treinando menos. Então, se você está buscando esse tipo de orientação para o seu treino, acesse joinwhoop.com/CEO e faça um teste de 30 dias sem compromisso. É joinwhoop.com/CEO. Depois me conte como foi sua experiência. Quando você diz no quântico, Ah, eu esperava que você não fosse por esse caminho. Ai, meu Deus. as pessoas vão ouvir e pensar o que quer dizer. Quântico. A probabilidade de estarmos de fato percebendo a verdade da realidade é praticamente nula. Há mais informação no imaterial do que jamais haverá no material. E essa informação que existe no imaterial que os sentidos não conseguem perceber, pois os sentidos só conseguem perceber a realidade tridimensional: objetos, coisas, lugares, pessoas e corpos. Existe um campo invisível de energia. O átomo é tanto partícula, matéria, quanto onda ou energia, certo? Mas tudo o que vemos é o elemento material. E o átomo é 99,9999999% informação e energia, e 0,0000001% matéria. Então, o cérebro foi moldado e formado por gerações incontáveis vivendo em modo de sobrevivência ao focar nossa atenção no mundo material. Os hormônios do estresse aguçam nossos sentidos. E quando nossos sentidos estão aguçados, nos tornamos materialistas. Então vivemos em sobrevivência por milhares e milhares de anos. Energia não é importante quando você está sendo perseguido por um T-Rex. Energia não é importante quando você está procurando comida, certo? Você precisa estreitar o seu foco. E por isso, o cérebro não consegue perceber energia ou frequência. Então, o que estamos vendo são, na verdade, símbolos, ou apenas a representação da forma mais estável de energia, chamada matéria. E nossos sentidos colapsam isso no que parece ser material. Mas o campo quântico é esse outro campo de energia e informação que existe além dos nossos sentidos, além deste mundo material, cuja assinatura é unidade, totalidade, conexão e amor puro. E então, se você passa a vida com atenção no corpo, ambiente e tempo, sua atenção está nesta realidade tridimensional, então precisa seguir as regras da física newtoniana. Você precisa prever tudo, vai levar tempo e energia para você alcançar seus objetivos. Ok, você pode ficar muito bom nisso, pode ser habilidoso ou treinado. Você pode ser orientado, você pode aprender, você pode ir à escola, pode aprender com seus erros, pode acumular muitas coisas, pode ficar muito bom nisso. Mas existe outra maneira de criar? Certo bem, Einstein disse. O campo, a onda, a energia é a única agência governante da partícula. A energia controla a matéria. Ele não disse que a partícula controla a partícula. Ele disse que o campo controla a partícula.
Se você mudar a informação no campo, pode mudar a projeção, a partícula na realidade tridimensional? Este é um universo holográfico, certo? Se o campo quântico é um campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos, corpo, ambiente e tempo, a única maneira de nos conectarmos a ele é tirando toda a atenção do corpo e do ambiente. Do que é feito o ambiente? Pessoas, objetos. Tire sua atenção do tempo, do futuro e do passado e encontre o ponto ideal do momento presente. Esse é o desconhecido. Essa é a porta. Esse é o momento em que você se torna ninguém, nenhum, nada, nenhum lugar, nenhum tempo. Esse é o momento em que você é pura consciência. E não é diferente de eu dizer para você: continue vivo, vou tirar sua visão. Vou tirar sua audição e eliminar cheiro. Vou tirar o seu paladar. Vou tirar de você a sensação através do seu corpo. E se eu lhe tirar todos os sentidos, quem você será? Sua consciência, certo? Sua consciência. Consciência de quê? Nada. Nada além de quê? Você. E o ato de tomar consciência do nada e de se tornar ninguém, ninguém, nenhuma coisa, lugar nenhum, em nenhum tempo, é o olho da agulha. E é nesse momento que você atravessa a porta para o campo quântico. E quando você atravessa aquela porta, o jogo muda. É tudo energia. É tudo uma questão de frequência. É tudo vibração. Está tudo interligado. É tudo pensamento. É tudo consciência. É tudo informação, certo? Então você precisa treinar seu cérebro. Porque quando você atravessa, você já não é mais você. Você já não é mais o seu corpo. Você é seu corpo aqui, sua pura consciência. Esse vazio, como você chama, é rico em frequência e energia. Faça as pessoas permanecerem ali sem nome, cor de pele, gênero, dieta, rosto, passado, número de seguro social, profissão, mãe, pai ou filho. Permaneça ali como pura consciência. Deixe o personagem de lado. Ou deite-se e fique confortável no nada, no desconhecido. Ok, agora que você está lá, se tudo é frequência e tudo é energia, então a próxima coisa que precisamos fazer é tornar nosso cérebro coerente. Porque o pensamento é a carga elétrica, é o impulso no campo quântico. E o sentimento, a emoção elevada, é a carga magnética. Se você pega um pensamento, um sentimento, uma imagem, uma visão do futuro, com um cérebro e um coração coerentes, você obtém um sinal de Wi-Fi novo. Agora está transmitindo novas informações para o campo e conectado a ele. Continue mudando a informação no campo e mudará o destino da sua experiência e da matéria. Assim, ensinamos as pessoas a chegar a esse lugar, tornar cérebros e corações coerentes e aprender a criar, mudando a informação no campo para, no final, criar a experiência que desejam na realidade tridimensional. Quando há correspondência vibracional entre a energia deles e algum potencial no campo quântico, e eles criam a partir da fonte de tudo que é físico, por que iriam a algum lugar para conseguir isso? Se você é a fonte, você atrairia para si. Então, criar a partir do campo, em vez de a partir da matéria, pode literalmente encurtar a distância entre o pensamento do que você deseja e a experiência de tê-lo. Em vez de ir e ter que fazer algo para conseguir, isso começa a vir até você. E essa é outra forma de criar. E novamente, tudo começa ao sair do futuro e do passado e entrar no. O processo de superação, nos primeiros dias, é mais valioso do que todo o ouro do mundo para as pessoas. Elas vão dizer: meu Deus, eu tinha uma história tão terrível, eu tinha uma crença tão forte. Meu Deus, eu simplesmente era tão viciado nessas emoções. Eles vão te contar. Eles têm. Você só precisa sentar consigo mesmo o tempo suficiente para não querer mais se sentir assim. Nós damos às pessoas as ferramentas para levá-las do velho eu ao novo eu para atravessar esse rio. É uma ideia pensar que eu possa ser viciado em emoções negativas ou em emoções que não são produtivas para mim de forma alguma. Bem, pense assim. Se você estivesse com raiva agora, ou se estivesse triste, e eu chegasse e dissesse: Ei, Steven, escuta, eu sei que você está realmente irritado agora. Eu sei que você está se sentindo para baixo, mas pare. Pare de ficar assim, pare de estar nesse estado e pare. Se não consegue parar, então, de certa forma, deve ser viciado nisso, certo? Se você realmente não fosse viciado nisso, você conseguiria simplesmente desligar, certo? Então, quando as pessoas começam a perceber isso, elas pensam: Meu Deus, eu posso estar viciado nisso. Esse é um bom momento para as pessoas. O que isso está fazendo por mim? Os efeitos a longo prazo de fazer isso, podemos ativar a resposta ao estresse só pelo pensamento. Você pode pensar nos seus problemas e produzir a mesma química de algo real. Os hormônios do estresse afetam genes e causam doenças. Se você pode ativar essa resposta só pelo pensamento, seus pensamentos podem te deixar doente. Se eu sei que isso faz mal para mim, tipo, ninguém quer se sentir triste. Então por que eu estou escolhendo me sentir triste? Errado sentir triste. Quanto tempo quer ficar lá? Ou com raiva ou com medo. Eu não quero sentir isso. Sim. Então, aqui vamos nós de novo. Tentativa e erro. Você precisa se controlar e você precisa ir, porque quando você está se sentindo triste, por exemplo, ou com raiva ou qualquer outro sentimento, na maioria das vezes você quer permanecer nesse estado. Para muita gente é simplesmente confortável. Algumas pessoas encontram muito conforto em estarem felizes. Elas realmente ficam felizes em estarem felizes. Então, se você quer evoluir sua experiência de vida, você diria: eu posso mudar isso. Eu literalmente posso mudar isso. Deixe-me sentar e mudar meu estado emocional.
Se essa emoção está me fazendo enxergar minha realidade através das lentes do passado, se essa realidade está desregulando meus genes e criando doenças, se essa realidade, ao sentir essa emoção, está me fazendo agir como se eu estivesse em uma realidade passada, se sentir essa emoção me faz acreditar mais no meu passado do que no meu futuro, talvez não seja uma boa ideia eu permanecer ali. Então, justificada ou não, válida ou não, a única pessoa que essa emoção está afetando é você. Mais cedo ou mais tarde. Acho que quando as pessoas começam a perceber que podem mudar seu estado emocional, e elas realmente se sentam, mesmo que não queiram fazer isso, elas fazem. É aí que começam a sentir muito valor próprio. Joe, qual é a pergunta mais importante para você, considerando todo o seu trabalho e o que está pensando agora? E sobre o tema de mudança e transformação, qual pergunta eu deveria ter feito a você? É possível que o sistema nervoso humano, o sistema nervoso autônomo, produza uma farmácia de substâncias químicas que funciona melhor do que qualquer remédio. É possível que o sistema nervoso humano produza uma farmácia de substâncias químicas que funciona melhor do que qualquer remédio, Joe? A resposta é sim. É isso que nossos dados mostram. Isso não é pseudociência. Nossos dados mostram que o sistema nervoso autônomo pode criar uma farmácia de substâncias químicas que funciona melhor que qualquer remédio. Um teste com medicamentos é cerca de 25% eficaz, ou seja, uma em cada 4 pessoas tem resposta, normalmente ao longo de 60 a 90 dias. O que nossos dados mostram é que 75, 84, 90, 95, 100% das pessoas que participam de um evento de 7 dias têm esses efeitos. Mesmo que seja 75%, isso significa que está funcionando 3 vezes melhor do que qualquer remédio. Ainda assim, seu sistema nervoso está produzindo essas substâncias químicas de acordo com o estado de ser e a intenção da pessoa. Eu continuo perguntando aos cientistas: de onde vêm essas substâncias químicas? A pessoa não está tomando nenhum comprimido. Ela não está mudando a alimentação, ela não está fazendo nada. E ainda assim, o que não estava lá antes do evento de alguma forma está lá depois do evento. Isso vem de dentro de nós. Isso é por causa de algumas das técnicas específicas e também dos processos detalhados pelos quais vocês vivenciam no evento em questão. É por causa da conexão de um grupo de pessoas se reunindo, se sincronizando e da oxitocina. É tudo isso junto? É tudo isso junto. Quase 80% das pessoas têm os mesmos genes e proteínas, algo inédito. Descobrimos que pessoas transformam pessoas. Foi isso que descobrimos. Essas redes coletivas de observadores. Determinar a realidade. Não se trata do número de pessoas, nem da quantidade de energia, mas da coesão que ocorre no grupo. E por isso estamos realizando estudos agora com redes coletivas. Estamos realizando estudos para medir os efeitos da consciência coletiva. O que isso provoca exatamente em termos de efeitos de campo e de energia de fato? Quando você fala tudo isso e menciona essa relação entre o corpo e a mente, fico me perguntando sobre suas crenças em um poder superior ou em Deus. Tudo isso soa. Quanto mais aprendo sobre o corpo e como ele é interconectado, tudo parece místico. É a única maneira de descrever. Enquanto você falava, pensei e anotei no meu iPad. Perguntei: o Joe acredita em Deus? Sim, sim. Acho que existe um só Deus, mas nesse só existem muitos. Sim, O que isso significa? quer dizer, isso significa que Deus vive em você. O divino está em cada ser humano. É nisso que acredito e acho importante que as pessoas reservem tempo para isso. Para se conectar, se apaixonar, manter a consciência, trazer isso para a vida estando conscientes e conectadas. Acho que quanto mais interagimos, mais isso se torna parte de nós e mais nos tornamos parte disso. E assim, remover os véus, os bloqueios, as emoções, os hábitos, os pontos cegos que estão no nosso caminho. Entre a nossa conexão com esse campo unificador, ou Deus, ou o absoluto, ou o Criador, ou a mente universal, ou fonte ou singularidade, o campo do ponto zero, o vazio fértil, seja qual for o nome que você queira dar, o princípio mãe-pai. Reservar um tempo para interagir com isso, removendo as coisas que estão entre nós, e isso nos permite chegar mais perto do amor, certo? E eu acho que é exatamente isso que Deus é, na minha opinião. Então, a expressão do divino, a expressão de Deus através do ser humano, seria de fato uma pessoa mais consciente, mais atenta, mais presente no momento, mais voluntariosa, mais amorosa, mais generosa. Essa é a natureza do divino. Então, a natureza dele se torna a nossa natureza, certo? Então, eu realmente acredito que não somos seres lineares vivendo uma vida linear. Eu acredito que somos seres dimensionais, vivendo uma vida dimensional. E eu realmente acredito nessa mente universal, nesse poder universal. E reservar um tempo para usá-lo, interagir com ele, conectar-se com ele, buscá-lo e tornar-se ele. Acho que é uma jornada que vale a pena para as pessoas. Obrigado pelo trabalho que você faz. É a combinação de tudo que me importo e que acredito que meu público também se importa. E se eles quiserem se aprofundar além deste podcast, eu recomendaria muito que tentassem conseguir um ingresso para um dos seus eventos. É muito difícil conseguir ingressos para os seus eventos,
Então, boa sorte para você. Mas eu recomendaria muito que eles acessassem o seu site, onde podem ver a lista completa dos eventos que você tem por lá. Porque pode ser, como aprendi com meu parceiro, verdadeiramente transformador de maneiras que talvez o surpreendam se conseguirem. Eu estou Reconvidando você. Eu preciso fazer isso, está na minha cabeça. deveria ir só por diversão. Eu prometo que você terá a melhor semana da sua vida. Eu vejo o impacto que você teve no metal. Minha namorada e eu tenho inveja disso. É a melhor maneira de descrever. Legal. Eu tenho inveja disso. Muito obrigado. É um tipo bom de inveja.